Em 800 metros, mantenha a direita. Siga em frente. Em 200 metros, vire à direita. Mantenha a direita. Em 800 metros, vire à direita. Uma perca de peso sistemática, sem causa aparente. É uma questão que, se não tem outra causa aparente e continua, é uma questão que poderá nos levar a pensar em fazer uns testes para a tuberculose. Associado a uma tosse que poderá ser intensa ou não, expectoração pode ser ou não, alguns não têm muita expectoração, tanto que um dos exames mais fiáveis para diagnosticar é aquilo que se chama... Em 200 metros, vire à direita. Muitos doentes não têm expectoração, portanto temos que fazer uma broncofibroscopia, enfiar um tubinho até aos pulmões para conseguir tirar exatamente qualquer coisa. Portanto, isto são alguns exames, alguns sinais, são muito comuns a outras doenças. Vire à direita. Mas é preciso perceber, e daí a importância depois de ir ao médico, perceber a tal perca de peso, alguma tosse, mas pode ser esporádica, uma febre mais ao final do dia, uma febrícula, mas que durante o dia está bem. Portanto, são tudo coisas que começam a fazer algum sentido em conjunto, mas que isoladamente podem não ter... É verdade. Curiosamente, lá está, porque é que eu faço as perguntas é senso comum. Sim. Curiosamente, segundo sei, dos casos normalmente que são detectados, estamos a falar até ou de rotina de exames, ou até pré-operatórios, em que a pessoa é obrigada a fazer determinado exame e depois há aqui qualquer coisa. Ou seja, ela é tão simulada que a maior parte das pessoas vem a saber, sem saber que tinha lá alguma coisa, não é? Às vezes acontece muito, e ainda hoje atendi uma senhora nessa circunstância, senhora que realmente tem alguns fatores de risco, outros fatores de risco associados, não é? Em 800 metros, vire à esquerda. Havia ali qualquer coisa que não, sistematicamente, a mesma perca de peso, havia ali uma série de sintomatologias que não melhoravam. E até que a determinada altura resolveram fazer um despiste de tuberculose. E é interessante como esta senhora, no início do ano, em maio, os exames foram todos negativos. E agora resolveram repetir novamente os exames. E agora os exames estão positivos. Já na sua expressão, se calhar o bichinho já lá estava e agora de alguma forma já se consegue ver. Sim, É ingrato. é exatamente, até porque é uma pessoa que, e é a outra face, digamos assim, do CDP, que é doentes, e quando estamos a falar de doença de tuberculose latente, há uma coisa que é extremamente importante. Hoje em dia, muitas pessoas têm doenças que lhes diminui, que precisam de fazer terapêutica que diminui as defesas. E depois ela já lá está. Exatamente, daí que normalmente é aquilo que nós chamamos as consultas dos biológicos, os rastreios dos biológicos, não é o rastreio que a Milena estava a falar, que é o rastreio de contactos, mas é o rastreio para utentes que
têm a necessidade de fazer uma medicação que lhe vai diminuir as defesas e, portanto, nós temos que ter a certeza que ele não tem lá o bichinho, se não temos que o matar, ele está lá adormecido, mas a gente tem que o matar, para ele poder fazer a sua terapêutica para a sua doença. Não é? E muitas situações, se calhar, começam a fazer alguns tratamentos, nomeadamente as quimioterapias. Hoje em dia, eu tenho percebido que hoje em dia os médicos já pedem muito o rastreio antes de iniciar uma quimioterapia, a não ser que seja uma situação urgente, começa-se e depois faz. Claro. E faz o rastreio a meio e depois às vezes percebe-se que há ali qualquer coisa mais, não é? Portanto, é extremamente importante também ter esta noção de que também fazemos este rastreio. Este rastreio já tem um outro teste além dos rastreios por contacto. Em 200 metros, vire à esquerda. E tem uma outra coisa que se chama teste de sensibilidade à tuberculina, o que vulgarmente as pessoas conhecem como teste de Mantoux e que a gente fazíamos muito quando éramos miúdos. Inicialmente éramos uns adesivozinhos, depois passámos a fazer então os testes de Mantoux, não é? E portanto é da conjugação destes três. Vire à esquerda. Sim, senhor, pode fazer, pode iniciar a sua terapêutica no nosso professor sem problema nenhum, ou não, você primeiro. Em 800 metros, vire à direita. A outra terapêutica, mas isso eu acho que os médicos hoje em dia das outras valências já estão despertos e pedem muito estes rastreios. Vamos falar um pouquinho mais à frente, enfim, já foi pincelando aqui e lá a questão do tratamento e como se trata em algumas pinceladas, mas eu gostava mesmo que falássemos de uma forma mais concreta como se trata e onde se trata, mas ainda antes queria falar precisamente sobre a questão não só dos Mantoux, como é que funciona, ou seja, como é que é feita a referenciação e já agora, enfim, que pode estar na mente das pessoas uma ligação ao passado que tem a ver precisamente com a vacinação da BCG das crianças, que como é que funciona, já sei, porque já me disse óbvio, estou a fazer uma conferência que eu não sabia, achava que era lá. Vou explicar como é que funciona. Não, mas há efetivamente, e o CDP recebe, porque as pessoas quando não sabem, ao CDP, alguém que é tuberculose vão para o CDP e a gente recebe muitos telefonemas nesse sentido. Efetivamente, a vacina da BCG tem indicação para ser feita, mas há normas e há critérios muito específicos para se fazer. Nem todas as crianças têm, como há menos de 6 anos, têm a indicação para fazer. Em 200 metros, vire à direita. Os colegas dos centros de saúde normalmente sabem isso quando conhecem e quando têm alguma criança que chega despertas para esse tipo de situação. Portanto, a BCG é feita a vacina, é feita nos centros de saúde, onde a pessoa está inscrita, não é? De acordo com os critérios. Pelo próprio médico, pela própria enfermeira que detecta uma pessoa, uma grávida que teve o seu bebê e que veio e que se, por acaso se não foi notificada no hospital, um chamado uma alerta, se as nossas colegas quando elas vêm às consultas detectam, fazem O próprio cirurgião faz alerta, Vire à direita. A BCG, isto está muito na saúde pública, que nós já tivemos a BCG toda para ser vacinada e organizada em termos de saúde pública, agora descentralizou-se também, mais uma vez, no sentido da acessibilidade dos utentes. A BCG antes, como bem disse a Lúcia, era geral e todas as crianças nascidas até 2016 faziam a BCG. Em 200 metros, vire à direita. É uma das situações que tem sido mais difícil de desconstruir, não é? Porque, claro, que qualquer pai quer proteger o seu filho e, portanto, quer pedir essa vacina para ele, não é? Os pais que dizem Vire à direita. A vacinação no nosso país é gratuita para todos os que estão dentro do território nacional e muitas pessoas até vinham cá essencialmente para fazer a vacina e a BCG era uma delas. Neste momento é só para determinados grupos, está muito bem definido na norma, causa alguns constrangimentos quando é dito que foi aplicada. Você chegou ao seu destino. Um questionário, digamos assim, que está dentro
feito na consulta que fazem à criança, e em todas as consultas deve ser avaliado, porque pode variar o critério, que não existe agora, pode existir É amanhã. uma espécie de célula da saúde online, enfim, para quem está a ver. Se um pouquinho. É mais ou menos. Mas à nascença a criança pode não ter critérios, Deve mas ao vir a fim ter do mais ano tarde. pode vir a ter, Sim. não é? E tendo menos de 6 anos, O foco São pessoas com fator de risco praticamente alto. Exatamente. O foco é sempre a criança, não o familiar. Não é porque o familiar viajou 3 meses para um sítio onde tem uma taxa de incidência mais elevada que a criança vai ter critério. Isto é difícil. Agora, se a criança for viajar, aí sim a criança tem critério. Quando há dúvidas a nível do centro de saúde, e por isso é que eu agora estava a falar, os nossos colegas, as enfermeiras das unidades de saúde familiares, os enfermeiros de família, os médicos de família, quando há aqui alguma dificuldade de conseguir, não é que eles tenham dúvidas sobre o critério, a maior parte das vezes não têm, mas às vezes há dificuldade de explicar aos pais, porque também é difícil de entender, porque as pessoas não querem ver dessa forma, porque querem proteger o seu filho, mas também nos questionam nós, e é então dado o parecer efetivamente da equipa de Como vacinação. médico de família, entendemos, acabam por se defender um pouquinho dentro de uma família que acompanha o resto da vida. Portanto, a gente percebe isso num contexto mais alargado, mesmo que nós, como utentes, nos custa um bocadinho, mas é mesmo assim. E não é só isso, acaba por ser um parecer da especialidade, chamamos assim, enfim. mas já agora, também na sequência da BCG, há outra coisa que é, já se falou nisto, que é os testes de Mantoux. Os testes de Mantoux, portanto, os que são efetivamente fazer o rastreio para o tratamento das doenças com tratamento com medicamentos biológicos, que é assim que nós chamamos, quando esse teste é feito, somos nós que fazemos, não é? Mas temos muitos, e às vezes aparecem-nos muitos pedidos de estudantes, porque vão para Erasmus, por exemplo, e vão para Erasmus e pediram-lhes um teste de Mantoux. Estes testes de Mantoux devem ser feitos, e o pedido deve ser direcionado também à sua unidade de saúde, ao enfermeiro de família, ao sítio onde está inscrito, à unidade de saúde onde está inscrito. Nós só fazemos para desta circunstância, na vertente de rastreio. Mas se for referenciado, não é feito na mesma no CDP? Não, nós remetemos para os centros de saúde. O próprio centro de saúde faz? Sim, Ok. os centros de saúde fazem. Embora devemos também alertar que nem sempre existe, porque antes haviam muitos Mantoux para fazer. Neste momento, como os rastreios nos CDPs começaram a ser essencialmente com hidras e não com Mantoux, porque já não tem indicação para fazer Mantoux, só na situação dos biológicos, não existe um número que justifique abrir uma ampola diariamente.